Chegou o dia, torcedor vascaíno. A quinta-feira amanheceu diferente, com aquele clima de decisão que só o Vasco da Gama é capaz de proporcionar. E não tem mais como adiar, fugir ou esperar. É hoje. É noite de quartas de final da Copa do Brasil. É noite de clássico. Vasco e Botafogo, um confronto pesado, com muita história envolvida, mas também com um futuro em jogo. A vitória hoje não é apenas uma classificação. É um passo gigante rumo ao sonho do bicampeonato. E olha só o roteiro que o destino parece estar desenhando: eliminar o Botafogo nas quartas, encarar o Fluminense nas semifinais e, quem sabe, decidir a taça contra Corinthians ou Cruzeiro. Isso não é apenas um caminho. Isso é uma saga digna da grandeza do nosso Vasco da Gama. E quem torce de verdade sabe, quando o Vasco chega nesse estágio da competição, não tem essa de ficar só torcendo por um bom jogo. É pensar no título, sim. Pensar em levantar a taça, porque essa é a mentalidade de quem veste a faixa. A obrigação é sonhar grande, porque o nosso tamanho exige isso. E com esse espírito, é impossível não se empolgar. O torcedor acordou diferente, mais elétrico, com o coração batendo no ritmo da ansiedade. Porque quando é dia de jogo grande, o sangue ferve. E hoje, o que está em jogo não é só uma vaga. É uma afirmação. Uma chance de ouro para o Vasco mostrar que voltou a ser protagonista no cenário nacional. Mas antes da bola rolar, é importante destacar como o clube vem se movimentando fora das quatro linhas. A diretoria segue promovendo uma verdadeira faxina no elenco, limpando espaços preciosos na folha salarial e abrindo caminho para reforços de peso. E essa mudança, que começou há alguns meses, agora ganha corpo e começa a surtir efeito real. O nome da vez a deixar o clube foi o atacante angolano Luan Augusto. Contratado por uma fortuna, cerca de 15 milhões de euros, o jogador nunca entregou o que se esperava. E agora está de malas prontas para a Turquia, onde defenderá o Rizespor por empréstimo com opção de compra. O clube turco, aliás, vai arcar com 100% dos salários, o que já representa um baita alívio nas contas do Vasco. E não foi só ele. Outro nome que se despediu oficialmente foi Alex Teixeira. A rescisão de contrato foi anunciada e representa o fim de uma passagem que, embora tenha sido cercada de expectativa, não deu o retorno desejado. O meia, que teve seu vínculo encerrado antes do previsto, estava completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz e vinha acumulando números decepcionantes. Foram 18 jogos na temporada sem um único gol ou assistência. E na temporada anterior, também não conseguiu emplacar, apenas um gol em 9 partidas. A verdade é que já não dava mais. Foi uma tentativa válida, mas que não funcionou dentro de campo. Essa movimentação também confirma aquilo que já era prometido internamente. O diretor executivo Admar Lopes está cumprindo a risca o que falou no dia da sua apresentação. Ele disse que conversaria com o treinador, analisaria o elenco e tomaria decisões para ajustar a folha salarial e permitir que o clube se movimentasse melhor no mercado. E é exatamente isso que está acontecendo. Jean Davi e Maurício Lemos são os próximos da lista. O meia, aliás, se transformou num verdadeiro problema para o clube. Com um dos salários mais altos do elenco e pouco retorno técnico, o jogador não aceita ser envolvido em negociações com outros clubes se isso implicar em uma redução salarial. O Vasco tenta um acordo, mas a postura do atleta é clara: ou rescinde, ou fica. E enquanto isso, o dinheiro vai sendo drenado mês após mês, sem retorno. Já o zagueiro Maurício Lemos, que também chegou com alguma expectativa, não conseguiu se firmar. O técnico Fernando Diniz não vê mais utilidade para ele no elenco e a diretoria já trabalha para formalizar a saída. A economia com todas essas rescisões pode ultrapassar a marca de 15 milhões de reais anuais, o que abre margem para novas contratações, e não apenas qualquer contratação, mas jogadores com perfil de protagonismo, como Carlos Cuesta, Matheus França, Andrés Gomes e Thiago Mendes, que já chegaram nesta janela. E é por isso que dá para dizer, sem medo de exagerar, que Admar Lopes é o grande nome dessa janela de transferências do Vasco. Ele entendeu a urgência, a realidade financeira e a exigência da torcida. Com organização e responsabilidade, vem colocando a casa em ordem e preparando o terreno para um time mais competitivo.
A base do elenco começa a tomar forma e a ideia é clara: um time mais leve, mais qualificado e com margem para crescimento. A promessa foi feita lá atrás e está sendo cumprida passo a passo. Mas voltando ao presente, voltando ao que realmente interessa neste exato momento, o jogo de hoje. Porque é impossível falar de rescisões e bastidores sem lembrar que, logo mais, às 9h30 da noite, o Vasco tem um compromisso com a sua história. O palco é o estádio Newton Santos, o adversário é o Botafogo e a missão é clara: sair com a vaga na semifinal. O clima é de final antecipada, e o elenco teve tempo de sobra para se preparar. Foram mais de 7 dias de treinamentos, algo raro no calendário apertado do futebol brasileiro. Desde a última partida contra o Sport, no domingo retrasado, o time teve 2 dias de descanso e depois mergulhou de cabeça na preparação. O técnico Fernando Diniz sabe que esse é o tipo de confronto que pode definir o futuro do trabalho. E com tempo para ajustar detalhes, a expectativa é que o Vasco apresente um futebol mais refinado, mais entrosado, com cara de time pronto para brigar por taças. O treinador, que não contará com Jair, fora por lesão, terá os retornos importantes de Paulo Henrique e TT, 2 jogadores fundamentais na engrenagem da equipe. A provável escalação já começa a circular entre os bastidores: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton formando a linha de defesa. No meio, TT, Zé Gabriel e Felipe Coutinho devem formar o tripé central. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Vegetti são os nomes mais cotados para compor o ataque titular. É um time com experiência, juventude e talento. Um time que, apesar das críticas, já deu provas de que pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual. E se alguém ainda duvida da capacidade desse grupo, vale ouvir o que vem de fora. Recentemente, Chico da Costa, atacante do Mirassol, elogiou o nível de jogo do Vasco. Em uma entrevista para um programa do sul do país, ele afirmou que, entre todos os times que enfrentou, Vasco e Flamengo foram os mais difíceis de marcar. E isso diz muito. Porque mesmo em momentos de oscilação, o time do Diniz incomoda, pressiona, cria. E hoje, com todos os ingredientes à mesa, tem tudo para transformar esse potencial em resultado. É esse tipo de reconhecimento, vindo até de adversários diretos, que reforça a confiança no trabalho que vem sendo feito dentro do Vasco. E não é só questão de acreditar por acreditar, é enxergar em campo um time que tenta jogar, que tem ideias, que tem coragem. Mesmo nos jogos em que o resultado não veio, ficou claro que existe uma proposta, uma identidade sendo construída. E é por isso que, numa noite decisiva como a de hoje, o torcedor tem motivos reais para sonhar alto. Não se trata apenas de expectativa, mas de uma construção que vem sendo feita dia após dia, treino após treino, reforço após reforço. O adversário é forte, é verdade. O Botafogo vive uma boa fase, tem um elenco qualificado, e joga dentro de casa. Mas clássico é clássico, e em jogo grande a camisa pesa. O Vasco chega com moral, com um grupo mais fechado, com jogadores que compraram a ideia do treinador e que sabem o tamanho da responsabilidade que têm em mãos. E mais do que isso, sabem que estão diante de uma oportunidade de ouro. Eliminar um rival direto, garantir uma vaga entre os 4 melhores da Copa do Brasil e mostrar para o país inteiro que o Vasco voltou, não apenas no discurso, mas na prática. E esse reencontro com os holofotes vem sendo preparado com muita seriedade. O clima dentro do elenco é de concentração total. Os jogadores estão cientes do peso da partida, da pressão da torcida, e do que representa uma vitória hoje à noite. Desde o início da semana, os treinos do CT Moacir Barbosa vêm sendo marcados por intensidade e foco. Nenhuma atividade foi desperdiçada. O técnico Fernando Diniz exigiu entrega máxima em cada trabalho tático, em cada simulação de jogo, em cada posicionamento defensivo e ofensivo. A ideia é clara: não deixar margem para o acaso. O Vasco precisa entrar em campo com segurança, com personalidade, e com a disposição de quem sabe que cada centímetro conta em um mata-mata. E, claro, a torcida faz parte fundamental desse cenário. Mesmo jogando fora de casa, o apoio do vascaíno é incondicional. A mobilização nas redes sociais foi enorme desde que o confronto foi confirmado.
E não tem dúvida de que haverá presença significativa da torcida mesmo no setor visitante do Newton Santos. É aquele amor que atravessa qualquer barreira, que empurra, que canta, que acredita até o fim. Porque o torcedor do Vasco aprendeu a sofrer, mas também aprendeu que o sofrimento muitas vezes vem acompanhado da glória. E hoje pode ser uma daquelas noites históricas, daquelas que ficam marcadas na memória. Dentro de campo, o destaque não será apenas individual. O coletivo precisa funcionar. A solidez defensiva tem sido um ponto de evolução nas últimas partidas, com a dupla de zaga mais entrosada e o goleiro Léo Jardim cada vez mais seguro. O meio-campo, que antes sofria com a falta de criatividade, agora conta com peças capazes de fazer a bola rodar com inteligência, como TT e Coutinho. E na frente, Ryan e Vegetti têm sido os nomes mais importantes na definição das jogadas. O equilíbrio entre os setores será essencial para vencer o Botafogo, um time que gosta de propor o jogo, mas que também deixa espaços quando pressionado. E é justamente nisso que o Vasco pode explorar sua maior virtude, a capacidade de acelerar quando encontra espaço. Com jogadores rápidos pelos lados e um centroavante que sabe brigar pela bola, o time cruzmaltino tem todas as armas para surpreender. Não é exagero dizer que o Vasco tem plenas condições de vencer essa partida mesmo jogando fora de casa. Mas para isso, vai ser necessário manter a concentração durante os 90 minutos, controlar o emocional e não desperdiçar as chances que aparecerem. Jogo assim se decide nos detalhes. Um erro pode custar caro, mas um acerto pode valer uma vaga na semifinal. E não dá para esquecer do peso simbólico que uma vitória hoje carrega. É mais do que uma classificação. É um grito de afirmação. É um recado para os adversários e para o futebol brasileiro. O Vasco está se reestruturando, está se organizando, e mesmo com todas as dificuldades financeiras e administrativas que enfrenta, ainda é gigante. Ainda é clube de camisa pesada, de torcida apaixonada, de história gloriosa. E quando esse gigante acorda, não tem quem segure. A vaga na semifinal da Copa do Brasil pode representar uma virada de chave definitiva para a temporada. Agora, não tem mais espaço para dúvidas. Os reforços chegaram, os jogadores estão mais entrosados, o time teve tempo para treinar, e o treinador conhece o adversário. Tudo está posto. Tudo está preparado. E é em jogos como esse que os verdadeiros ídolos nascem. Que os nomes entram para a história. Que a camisa deixa de ser só um manto e vira símbolo de uma conquista. O torcedor do Vasco sabe disso. Já viveu noites como essa. Já vibrou, já chorou, já acreditou quando ninguém mais acreditava. E é por isso que hoje, mais uma vez, estará lá, com a bandeira no peito e a esperança nos olhos. Não importa se o jogo é fora de casa. Não importa se o adversário é forte. Importa que é o Vasco em campo. E quando o Vasco entra em campo com raça, com vontade, com organização, é muito difícil de segurar. A noite de hoje tem tudo para ser épica, para virar capítulo especial no livro da história do clube. E o torcedor, que sempre esteve ali mesmo nos piores momentos, merece viver essa alegria. Merece voltar a sonhar com um título de expressão, com uma volta por cima digna de aplausos. E não custa lembrar, o futebol tem dessas. Em um jogo, tudo pode mudar. Uma vitória pode transformar uma temporada inteira. Pode resgatar a confiança de um grupo, a paixão de uma torcida, e reacender aquela chama que parecia apagada. Hoje, o Vasco tem nas mãos essa chance. De mudar o curso do ano, de se colocar novamente entre os grandes, e de provar que, quando trabalha com seriedade, com estratégia e com amor pela sua história, é impossível não colher os frutos. Então, amigo vascaíno, é hora de vestir a camisa, de aquecer a voz, de acreditar. Porque hoje é dia de decisão. Hoje é dia de Vasco da Gama em campo. E seja no sofrimento ou na superação, seja com gol de cabeça no último minuto ou com virada histórica, uma coisa é certa, o coração do torcedor vai bater mais forte. E o grito preso na garganta pode, enfim, se transformar em explosão. Vamos com tudo, porque o gigante acordou. E quando o Vasco acorda, ninguém segura.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que começou como um sussurro nos corredores do futebol carioca parece agora estar prestes a se tornar realidade. Everton Ribeiro, destaque do Bahia, estaria de malas prontas para a Colina. Fontes próximas ao clube e ao próprio jogador dão conta de que as negociações avançaram silenciosamente nas últimas semanas, e que o acerto financeiro já estaria praticamente fechado. Se confirmado, o meia chega para reforçar um setor que há tempos desperta preocupação nos torcedores do Vasco, ávidos por nomes que tragam criatividade e brilho ao meio-campo. O burburinho nas redes sociais já tomou conta da torcida cruzmaltina. Vídeos e fotos de possíveis recepções ao jogador começaram a circular, mostrando que seria uma verdadeira festa na Colina. Torcedores preparam faixas, bandeiras e até cantos que prometem embalar o novo reforço nos primeiros dias de sua passagem pelo clube. A expectativa é tanta que a ansiedade tomou conta do estádio e das arquibancadas, mesmo antes de qualquer anúncio oficial. Alguns comentaristas esportivos já especulam sobre a possibilidade de Everton Ribeiro assumir um papel de liderança no elenco, algo que reforçaria ainda mais a ideia de que o Vasco quer retornar à elite do futebol brasileiro com força total. Nos bastidores, a diretoria do Bahia parece tranquila, afirmando que o negócio pode ser vantajoso para ambas as partes, enquanto a torcida do Vasco alimenta sonhos de grandes jogadas, gols decisivos e partidas memoráveis. Claro que, como em todo rumor, há quem questione se a negociação será mesmo concluída, mas a empolgação é palpável. A simples possibilidade de ver Everton Ribeiro vestindo a camisa cruzmaltina já é motivo de festa antecipada. Se tudo se confirmar, o meia promete se tornar o centro das atenções, trazendo não apenas talento, mas também carisma e experiência, algo que o Vasco tem buscado incessantemente nos últimos anos. A Colina, que há tempos esperava por reforços de peso, agora parece prestes a receber um de seus mais promissores nomes, e os torcedores, certamente, não deixarão de demonstrar sua euforia. Resta apenas aguardar o desfecho oficial, mas o clima que já se respira no clube é de pura festa. Everton Ribeiro pode, enfim, chegar para transformar expectativa em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.